Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aí vamos olhar o último resultado que a Levi's soltou aí e vamos ver como é que uma empresa que faz calça jeans pelo mundo todo ganha dinheiro, tá? Então, para vocês verem o que, como eu já falei agora, é a primeira curiosidade, né? Quem acha que o nome dela é Levi's, está errado, tá? O nome certo é Levi's, tá? Então, a partir de hoje vocês vão conhecer ela por Levi's, ok? Então, o resultado que ela soltou nessa semana agora, eu estou gravando no dia 9 de julho, né, de 2022. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas antes tem essa apresentação aqui do Investor Day, que ela fez acho que em junho de 2022, então tá bem recente. Então além de mostrar os resultados, vamos olhar como é que é a operação dela, porque a Levi's, ela tem a marca principal dela, né, que é a de calça jeans, porém, tá, ela tem outras marcas sob o comando, né, então ela tem essa Dockers, que é outro tipo, né, de calça khaki, né, aquela calça um pouco mais lisa, tem um pouco mais, tem um público feminino, tem uma outra marca aqui, tem essa Beyond Yoga, né, então a Levi's é uma marca que não somente ganha dinheiro com jeans, tá, blusa, camiseta, mas sim com outras marcas sob o guarda-chuva dela, tá, então vamos olhar o Investor Day de 2022, vamos ver como ela ganha dinheiro, é interessante quando toda vez que a gente solta um resultado, quando uma empresa solta um resultado, é legal você saber, né, como é que estão as operações, de onde ela está vindo e o que, que ela espera, né, no guidance. Então, Investor Day 2022, o cara aqui é o Chip Bergh, é o CEO que meio que fez uma transformação na Levi's, tá? Ela é uma empresa bem antiga já, porém de bolsa ela só tem uns 3, 4 anos, tá? Eu acho que o IPO dela foi em 2019, então de bolsa ela é bem jovem, tá? Então esse aqui é o Chip Bergh, tá? Vamos aqui, vamos olhar aqui o que está acontecendo aqui aqui algumas coisas, né? Ela tá acelerando aí, é uma liderança de marca, né? DTC, quem já viu o vídeo aqui da Nike, né? Para quem não viu aqui, a gente comentou sobre o que é DTC, o que é Direct to Consumer, né? O que então é uma venda direta através de ou site direto ou através de lojas diretas, tirando as franquias, tá? Diversificação de portfólio, né? De marcas, de produtos, tá? Então vamos aí olhar o que mais a fundo, né? Então ele está falando aqui a receita, né, cresceu aí entre 6 e 8%, o EBIT, né, que é o Earnings Before Interest and Tax, ou seja, é o lucro antes de você tirar os impostos e a cobrança de juros, né? Eles estão num guidance aí de ser de 15%, né, até 2027, ou seja, esse aí é de estimate, tá? E no caso aqui, o shareholder value, eles querem crescer aí entre 10 e 12%, beleza? Mas vamos aí olhar o que está acontecendo aqui mais para frente. Então esse aqui é o time, né? Diretores, CEOs, diretores de marca, tá? Então aqui é o Chip Bergh, aí mostra da onde esses caras vieram, né? Então esse cara aqui trabalhou na P&G antes, esse cara aqui que é o CEO da Dockers, né, que é essa marca aqui, né, que a gente estava vendo aqui, né, então cada marca tem um diretor, né, esse cara que já trabalhou na Tommy Hilfiger, na Quicksilver, esse cara aqui já trabalhou na Nike, na Quicksilver, né, essa daqui já trabalhou na Gap, na Calvin Klein Jeans, essa daqui já trabalhou na Disney Store, na Abercrombie Fitch, na Gap, esse aqui já trabalhou na Hyatt, que é a rede de hotéis, né, e na Yum Brands, que é a dona do KFC, e essa daqui é uma mulher que cresceu dentro, porque a experiência anterior foi da Beyond Yoga, que agora está dentro da Levi's. Então ela já é uma empresa, provavelmente a Levi's comprou essa Beyond Yoga e essa mulher veio junto e agora faz parte da direção, né, da Beyond Yoga, ou seja, ela entrou junto, aí veio junto com a aquisição, tá? Então, ela tá mostrando, eles estão mostrando aqui que de 2011 até 2019, tá? O que que aconteceu? Eles destacam muito o Chip Bergh, que é o que? É o Chip, né? Então eles falam aqui, ó, em 2011 o Chip, ele entrou aqui, ó, como Levi's, né, o CEO da Levi's em 2011. De 2011 a 2015, eles foram reestruturando, ó, ou seja, eles construíram um novo time de liderança, né? Reestruturaram os custos, né? Lançaram novas campanhas e tudo isso demora tempo, ou seja, ela ficou flat o crescimento. A partir de 2015, a gente começa a ver o resultado, que aí começa um crescimento de 6% ano a ano, de 2015 até 2019, né? Majoritariamente resultado do quê? Eles fizeram aí um rebrand da coleção para mulheres, né? Público feminino, né?
aumentaram aqui na Europa as operações, tá? Então, isso daqui é uma linha do tempo mostrando, né, o que esse cara aqui fez, né, como é que eles estão, e agora sim eles estão colhendo os frutos da reorganização que teve entre 2011 e 2015, beleza? O que mais que a gente vai poder olhar aqui? Então, já começa a trazer alguns números aqui legais, tá? Então, esses aqui não são os mais recentes, mas mostra bastante como é que está o negócio, né? Então, o Direct Consumer, o que está acontecendo? Isso aqui é a porcentagem da receita total. Então, você pega a receita total e destrincha da onde é que ela vende mais a Levi's. Ou seja, a DTC passou de 2011, então vamos pegar aqui, né? De 2011, a DTC era de 22%, ou seja, a venda direta, né? Agora, em 2021, é 36%. E é muito bom isso daqui crescer porque a Levi's ela ganha mais, né? Quando você não tem um intermediário, você vende direto para o cliente, a sua margem aumenta muito mais. A margem bruta, operacional e margem líquida, porque você não tem um intermediário, você não tem um cara comprando de você. Você vai lá e vende direto para o cliente, certo? O e-commerce cresceu de 2% para 8% em 10 anos. A operação internacional no mundo inteiro, né? Cresceu também de 50% a 55%, bom, interessante, né? Quanto mais diversificado, melhor. Ao público feminino, as coleções, né, eles tiveram um rebranding, que a gente viu aqui em cima, né? Então eles estavam focados muito aqui, né, em fazer uma coleção bem legal para as mulheres, ou seja, trouxe resultados, né? Isso daqui são os números resultantes daquela reestruturação que a gente viu lá em cima, saiu de 26% para 33%, e os tops, porque a Levi's, ela é conhecida muito pelas calças jeans, porém ela tem roupa de cima, né? Camiseta, camisa, blusa, né? Acessórios, ou seja, saiu de 10% para 20%, que é interessante também, porque quanto mais diversificado for a sua variedade de produtos, né, muito melhor do que você depender só de uma calça jeans, porque é muito mais arriscado, tá? Então, isso aqui deu certo, essa reestruturação, né, o cara entrou lá, o novo corpo de direção fez um bom trabalho, tá? Que mais aqui? Aí ela mostra agora em números consolidados, né? Então, em 2011, a receita era de 4,8 bilhões e agora é de 5,8 bilhões. A margem bruta era de 48% e agora está quase em 58%, hein? Margem bruta lembra da Nike, né? Só uma empresa que tem uma marca muito forte consegue vender um produto banal, simples, que é tecido, tá? Pode ser de uma boa qualidade, sim, mas no final das contas é um pano, tá? O valor agregado é muito baixo, é o que eu quero dizer, tá? Então, se a empresa consegue colocar uma margem bruta de 58%, tem muito da marca. A Levi's, se você tira a Levi's da mesma calça, o preço cai muito, porque a pessoa não vai pagar. Se você coloca a mesma calça e coloca só a etiquetinha da Levi's, ela consegue colocar o preço e isso é mostrado aí na margem bruta, tá? A margem operacional saiu de 8,5% para 12,5% e a dívida líquida, ela tinha uma dívida líquida de quase 2 bilhões de dólares e agora tem 100 milhões de dólares, né? Então em 10 anos a gente pode ver que a receita nem subiu tanto assim, né? Mas a operação, né, as margens, ou seja, a eficiência da empresa melhorou muito, tá? Então, muito melhor. Hoje a Levi's é uma empresa muito melhor do que há 10 anos atrás, tá? E eles mostram aqui como é que estão os negócios hoje, né? Então a gente pode ver que eles têm mais de 50 mil localizações de varejo, né? Mas não é lojas dele, né? Então tem franqueado, tem varejo de terceiros, tem as lojas próprias, tá? Eles operam em mais de 110 países, 30% disso é na Europa, 51% nas Américas, 5% é de outras marcas aqui no caso, né? 14% é da Ásia, tá? A receita, como a gente viu lá, está em 5,8 bilhões. O público majoritário ainda é o masculino, com 65%, ao feminino é 33%, e ela ganha muito mais dinheiro ainda vendendo a parte de baixo, calça, bermuda, né? A parte de cima, 20%, e agora os acessórios, tem sapato, tem mochila, tem bolsa, né? Como a gente viu aqui crescendo, né, lá naquela parte lá de cima, agora representa 5% de tudo, tá? Claro que a principal marca é a Levi's de jeans, né? 87%, tá? Agora a Docker 5% e a outra aquela parte lá 8% e a Beyond Yoga ainda não aparece aqui. Então pode ser deve ter sido uma aquisição muito recente, tá? Então ainda não tá mostrando aí os resultados, tá? E como é que ela vende isso daqui, tá? 58% é no varejo, no caso, no wholesale é atacado, né? Então, ou seja, ela vende para qualquer loja, lojinha de esquina, grandes shoppings, grandes varejistas, tá?
tirando as franquias, porque você pode ser um franqueado da Levi's. As franquias representam 6%, ou seja, você vai lá na Levi's e fala, eu quero ser um franqueado seu, como é que faz? Aí você entraria nesses 6% aqui. 28% agora é direto, né? Aí pode ser pelo site, aí pode ser por lojas próprias dela mesma, aí não são os franqueados. E 8% é do e-commerce só da Levi's, tá? Então, o Direct to Consumer, a gente pode falar que é 34%, né? 36%, porque aqui são só é o DTC de lojas físicas, que é operada pela Levi's. Se você coloca mais os 8% e ela está falando que o e-commerce que é operado por ela mesma, então o DTC dela é 36%, né? Então, é mais de um terço de tudo que ela vende é direto no bolso dela, né? Bem legal isso daí, tá? No caso aqui, algumas estratégias, né? Então, liderança de marca, DTC First, então eles estão querendo vender cada vez mais, né, por lojas próprias, né? Diversidade no portfólio, né, para conquistar mais clientes, né? Isso é importante aí também. Que mais? Isso daqui é um slide bem legal. Na semana que eu tô gravando aqui hoje, lá no Instagram, né? Para quem não conhece aí, tem a página lá, tem na descrição aí, é lucas.kezaki. Teve uma pergunta falando se eu analiso o market share de uma empresa, né? E basicamente é isso daqui, tá? E eu dei o exemplo, quem viu a resposta da pergunta, tá? Eu dei um exemplo muito parecido com esse, que é o quê? Você pode ter duas formas de analisar o market share. Você pode ter um market share gigantesco, que no caso é esse daqui, né? Vamos aqui começar a dar o exemplo. O market share, o tamanho do mercado de quê? De roupas e acessórios é de 1,6 trilhões de dólares, tá? No mundo inteiro, ok? Porém, a Levi's não vende tudo, né? Ela vende um market share dentro do market share, ou seja, dentro desses 1,6 trilhões, vocês têm que ver onde é que a Levi's está inserida. E o que ela vende? Mas ela vende o quê? Calça jeans. Ou seja, o mercado que ela vende é 100 bilhões, ou seja, ela tem 100 bilhões para pegar aí no ano. Isso aqui é receita, tá? Por ano, ou seja, vende 100 bilhões de jeans todos os anos no mundo inteiro. A Levi's, como a gente viu lá 5,8, né, ela tá falando aqui, tá vendendo 6, ou seja, o market share dela é de 6%. E o exemplo que eu dei lá que se encaixa muito bem é o quê? É você ter um market share, um tamanho de mercado muito grande, que no caso aqui é os 100 bilhões, porém a sua empresa tem um market share muito pequeno, que no caso aqui é de 6%. Esse é o cenário ideal. Você tem um mercado gigantesco, que no caso é 100 bilhões, e ela está expandindo, certo? Porque aqui é só de jeans. A gente viu que ela está vendendo o quê? Acessórios, está vendendo camiseta, né? E conforme ela for evoluindo, esse mercado aqui ela vai começar a puxar um pouquinho daqui. Então, o mercado dela é muito maior que 100 bilhões que ela pode agregar, né? Então, esse é o cenário ideal. Você tem um mercado gigantesco que você pode conquistar os clientes, que no caso é de mais de 1 trilhão de dólares, e você tem uma fatia muito pequena ainda. Isso demonstra que é o quê? Você tem muito espaço ainda para conquistar e você tem uma marca muito forte. Então, esse é o cenário ideal para mim, né? Uma marca muito boa, tem referência no mercado e ela está inserida no mercado gigantesco, ela pode pegar muito ainda, tá? A gente pode ver que de 2016 até 2021, esse aqui é o mercado global de jeans. Então, em 2016 vendeu 90 bilhões em calça jeans, em 2019 vendeu 98, em 2021 vendeu 91 bi. Eles estão estimando que em 2024 esse TAM, aqui a gente fala TAM, né? TAM, Total Addressable Market, que é o quê? É o mercado total endereçável, é tudo que a Levi's pode ganhar no ano, né, vendendo jeans, né? Aqui são os concorrentes dela, tá? Então a Levi's tem só 6 bilhões. Então, ou seja, o market share da Levi's nesse mercado global de jeans é de 6%. Muito bom, né? Uma fatia de mercado pequenininha num bolo gigantesco. Eles estão estimando que em 2024, em 2026, isso daí vai chegar em 111 bilhões, né? Então, se a gente for pensar assim, mesmo se a Levi's ficar vendendo só 6 bilhões por ano, ela ainda vai crescer junto com o mercado, porque se o mercado sobe 111 e ela fica dentro desse mercado, então ela automaticamente cresce só com o mercado crescendo, né, sem muito mais esforço. E é claro que ela vai fazer um esforço para conquistar cada vez mais essa fatia de mercado. Então, tá aí, né? Isso daqui é uma análise de fatia de mercado. A empresa própria tá falando isso daí para vocês.
Beleza? Que mais aqui então? Elas estão enfatizando muito, né, que o DTC First, né, vender para o cliente é essencial na expansão dos negócios dela, ou seja, eles querem, né, em 2027 que a receita dela, passa a ser de 55% de venda direta, hoje é em 36%. Eles estão querendo vender cada vez mais para o cliente direto, porque sobra muito mais dinheiro, então eles querem atingir uma porcentagem da receita total de 55%. Então, eles vão expandir muito, tem que abrir loja, né, tem que aumentar a operação, então isso daqui é bem legal, né? Algumas lojas, né, de TC, tá? Então, é umas lojas mais diferenciadas, né, como é a própria marca que está administrando a loja, então eles têm que colocar uma grana lá, né, tem que fazer um diferencial do que uma loja de shopping, né? Então, faz muito sentido ser umas lojas mais diferenciadas, da mesma forma que a Nike faz, tá? Então, o e-commerce também de TC muito importante, tá? O que mais aqui? Aí eles começam a falar alguns segmentos, tá? Então, digital, né? Isso aqui, ok, faz sentido, mas nada do que a gente não tenha visto em outras empresas, né? Ela só está acompanhando o que é o mais óbvio, certo? Então, ela está falando aqui, né, que ela é líder global, né, no público masculino de jeans, então no mundo ela é a número 1, nos Estados Unidos é a número 1, México, Canadá, Reino Unido, França, número 1, Alemanha, número 2 e na Espanha, número 1 também. Então ela é muito assim, ela é uma marca que é muito desejada, né? Então já construiu, a marca está pronta. Agora só tem que melhorar a operação cada vez mais, né, para conquistar cada vez mais a fatia de mercado. Então aqui tá algumas conquistas, né? Então tá falando que está conquistando novos clientes com uma faixa etária um pouco mais nova, né? Entre 18 e 30 anos, né? Então eles estão fazendo isso daí, né? É bem legal. O que mais aqui que a gente pode olhar aqui? Algumas coleções, tá? Acho que a gente já pode ir assim já para os resultados, né? Que a gente vai ver alguns números mais atualizados, beleza? Então, vamos olhar os números. Então, isso aqui, a Levi's, ela não solta uma apresentação de resultados, tá? Que ela é um Investor Day, tá? Então, os resultados você vai acompanhar assim, é na forma de texto, igual a Nike, igualzinho a Nike, tá? Então, vamos olhar aqui. O último trimestre da Levi's, como é que ele veio? Vamos olhar aqui. Foi o segundo trimestre, tá, do ano fiscal dela. A receita alcançou 1,5 bilhões, um aumento de 15%, tá? No caso aqui, versus o segundo trimestre, ou seja, ano contra ano. E 20% teve um crescimento se você desconsiderar o câmbio, tá? Então, melhor ainda, tá? O lucro operacional foi de 76 milhões. Então, vocês já podem dar uma olhada. Aqui, ó, a margem operacional dela é baixa, tá? Por quê? O produto você consegue vender num preço alto, porém a operação, que é o quê? Custear loja, custear depósito, galpão, tem a taxa do franqueado, né? Então a operação é muito custosa, tá? Então é por esse motivo que é essencial ela continuar com a margem bruta alta, porque ela tem uma gordurinha para queimar, né? Se ela tivesse uma margem bruta de 15%, se fosse uma marca assim, sem marca assim, uma empresa com uma marca qualquer, o operacional ia comer quase tudo e ela ia chegar numa margem líquida lá com 2%. Aqui no caso não, né? Como ela parte de uma margem bruta de quase 60%, então ela vai desconsiderar o operacional, vai pagar tudo e ainda sobra um bolo legal, né? No final aí, vamos olhar aqui então, 76 milhões, tá? O operacional ajustado, né, foi 145 milhões. Vamos olhar aqui o que é esse ajustado, tá? O que eles estão ajustando aqui. Então, nesse caso aqui subiu 27%, tá? O lucro por ação foi de 12 centavos de dólar, tá? Ou o ajustado foi de 30 centavos de dólar, um crescimento de 26%, tá? Vamos olhar aqui o que são esses ajustes, né? Tem que ver o que é esse ajuste aí, tá? Vamos lá. Então aqui o chip lá tá falando, né? Uma cartinha, mas beleza. O que a gente quer ver? Então 1,5 bilhões, tá? Então o DTC subiu 16%, tá? Então agora tá crescendo muito, tá? O atacado global, né, subiu 15%, trimestre contra trimestre, ano contra ano, né? E a receita, né, no caso aqui, vamos olhar aqui, a margem bruta continua 58%, né? A ajustada 58,2%, então ficou normal, né? Não aumentou nem subiu, então ficou em 58%. É bom, né? Porque nesse período teve inflação e tudo mais, né? E ela sofre com isso, né? Matéria-prima, algodão, essas coisas aí subiu tudo e ela conseguiu manter a margem bruta, ou seja, se ela teve um aumento de preço na sua matéria-prima, ela não sentiu, porque se aconteceu isso daí mesmo, ela só repassou para o cliente, tá? A margem operacional foi de 5%, ó, vocês estão vendo, né, como cai de
e de 58 para 5, né? O operacional é muito custoso em marcas assim, tá? No caso aqui, a margem EBIT ajustada foi de 9,9%, né? Que no caso aqui ele está falando que foi um recorde, né? Que no ano passado foi de 9%. Tá? O lucro líquido atingiu 50 milhões de dólares, ou ajustado em 117 milhões de dólares. Tá? Aqui no caso é o ajuste, provavelmente. Tá? Aqui no caso, nesse trimestre, eles tiveram no que? Um impairment, ó, um impairment nas operações da Rússia e Ucrânia. O que é o impairment? A Levi's tinha operações na Rússia e na Ucrânia, correto? Esse impairment, o que ela tinha? Lá no balanço patrimonial dela tinha o quê? As operações de todos os países e tinha uma linhazinha lá imaginária, o Rússia e Ucrânia a gente vende lá. Agora não existe mais. O que aconteceu? Ela risca do balanço o que valia das operações da Rússia e Ucrânia de tudo, e no caso era em 60 milhões. Ou seja, ela teve que desembolsar 60 milhões nesse trimestre? Não teve. Porém, ela teve que riscar do balanço e isso representava 60 milhões. É por esse motivo que tem os ajustes, tá? Então, nesse aqui, se a gente for ver, o lucro líquido aqui, ó, saiu de 50, se você joga mais 60, dá quase 117, né? Então, é por esse motivo que esse ajustado aqui tá tudo bem, porque não foi um dinheiro que saiu dela. Isso aqui é só um efeito contábil, tá? Então, ok, nada demais, né? O ruim seria se ela tivesse sofrido alguma, sei lá, tivesse soltado esses 60 milhões para pagar a indenização, alguma coisa aqui. No caso, não, ela só riscou do balanço 60 milhões que vinha das operações da Rússia e Ucrânia que estão paradas no momento, tá? Então, o ajuste aqui, no caso, ok, né? Nada que vá, assim, fazer um negócio ruim, não tem nada ruim, tá? É só uma consequência de um efeito contábil, tá? Vamos olhar aqui, então, os highlights. Então, a receita, né, como a gente viu aqui, atingiu 1,4 bi, era 1,2, como a gente viu, cresceu 15. O lucro líquido aqui não está ajustado, tá? Foi de 50 milhões, então você tem que colocar o impairment ainda, 60 milhões. É por esse motivo que o lucro subiu, tá? O ajustado, tá? Esse aqui é o lucro líquido contábil sem ajuste nenhum. Beleza? E aqui é as operações em 6 meses, né? Então ela já dá um acumulado, ou seja, no semestre, ela também está melhor do que o ano fiscal passado. O lucro líquido também está melhor. O lucro líquido ajustado, que aqui sim já tem o impairment, né? Também está melhor, né? O lucro antes de pagar os juros e os impostos também está melhor no acumulado, tá? E o lucro líquido e o lucro por ação, agora sim, também está melhor em 11 centavos de dólar, tá? Que mais aqui que a gente pode olhar, né? Então a gente viu que a ADTC está subindo, né? A margem bruta aí é legal dar uma olhada, né? Tá falando aqui, ó. O lucro bruto foi de 855 milhões, tá? Comparado a 750 milhões no mesmo trimestre do ano passado. A margem bruta foi de 58,1%, tá? Comparado com 58,8%. Então é flat, isso daí não tem mudança alguma, tá? Relevante. No caso aqui, se a gente excluir, aqui é a margem bruta, né? Então ele está falando o que são os ajustes da margem bruta, né? Se a gente excluir, né, as aquisições, no caso do Covid-19, foi 58,2% comparado ao mesmo período do ano passado, tá? Que mais que a gente for ver aqui? Os custos administrativos, também a gente vai olhar isso aqui mais para baixo, tá? Então vamos olhar aí os números, tá? Ela vende mais, claro, tá? Nas Américas, então 770 milhões, na Europa 367 milhões, na Ásia 222 milhões e as outras marcas. Então aqui é só Levi's, tá? E aqui as outras marcas. Então as outras marcas ainda representam uma pequena fatia, muito assim, quase relevante, tá? No total. Vamos aí ver como é que ela retribuiu os acionistas nesse segundo trimestre. Então, eles estão falando que retornaram para os acionistas aproximadamente 80 milhões de dólares e vamos ver como é que está distribuído isso. Dividendos foram 40 milhões e a recompra de ações mais 40 milhões, que refletem 2 milhões de ações retiradas de mercado. Em junho de 2022, o board, né, que são os conselheiros, né, o corpo de administração da empresa, aprovou um programa de recompra de ações de 750 milhões de ações, de dólares, né, 750 milhões de dólares em recompra de ações sem data de expiração, ou seja, ela vai recomprar aí 750 sem data, ou seja, ela pode recomprar 50 agora, pode parar no próximo,
pode retomar, então ela vai recomprando conforme for sobrando uma graninha lá, beleza? Então, mas saibam que ela está sim em um programa de recompra de ações, tá? O guidance, né, uma projeção dos negócios, né? Eles estão reafirmando as expectativas para o ano fiscal de 2022, que já eram, ou seja, quando eles reportaram o primeiro trimestre, agora eles estão reportando de novo e eles não mudaram nada. Ou seja, lá no primeiro trimestre, né, eles já tinham soltado esse guidance que era as receitas é crescer de 11 a 13% no ano fiscal todo, que vai ficar entre 6,4 e 6,5 bilhões. Né? Então a gente viu que era 5,8, né, lá no Investor Day, então vai crescer. O lucro por ação vai ficar entre 1,50 e 1,56 centavos de dólar, tá? Que mais aqui que a gente vai olhar? Acabou, né, o texto. Vamos aí olhar os números, ver como é que tá os negócios aqui. O balanço patrimonial, a gente pode dar uma olhada de leve, tá? Mas no trimestre é meio complicado olhar balanço patrimonial, que tem coisa que é muito sazonal, tá? Ainda mais por ser uma empresa de varejo, que provavelmente tem um resultado muito melhor em datas comemorativas, então eu tenho certeza que o último trimestre, né, que é de setembro a dezembro da Levi's é o mais forte, porque tem Natal, festa de Ano Novo, né? Tem a Black Friday, né? Então tem tudo isso daí é no último trimestre. Então tudo isso impacta o balanço patrimonial. Então não olhem isso daqui, tá? Vocês têm que olhar o balanço patrimonial fechado numa operação de varejo como essa daqui, tá? Mas vamos olhar para ver se tem alguma coisa assim que tem prestar uma atenção. Então nada aqui, ó, caixa. Investimentos, ela tem 96, então esse daqui é o caixa, ela tem 700 milhões em caixa. O que mais aqui? Contas a receber, inventories, então tem estoque, ou seja, como a gente viu, né, mais uma vez, estoques crescendo muito, tá? Normal, quem acompanha o canal sabe que isso daí está sendo normal em qualquer empresa japonesa, americana, tá? Como é que ela tem? Ela tem muito ativo tangível, 500 milhões, né? É uma empresa assim que não tem, porque ela não tem muita fábrica, né? Não tem muito ativo tangível. Goodwill tem, é uma empresa que tem aquisições. Então, se tem Goodwill é porque é uma empresa que tem ágio de aquisição, ou seja, ela vem comprando empresas ao longo dos anos. É baixo, né? 360 milhões é uma empresa que cresce muito organicamente, cresce em volta da marca Levi's, né? Então, ela vai comprando algumas coisinhas, mas o negócio mesmo é calça jeans Levi's, né? Se a gente for bem sincero aqui, né? Então, aqui os ativos, ó, um balanço patrimonial limpo. Tá muito fácil de entender isso daqui, certo? Ó, 10 linhazinhas aí, não tem muito o que ficar analisando, não. Obrigações, contas a pagar, 550 milhões, isso aqui, ó, contas a pagar é contas a pagar. Salários represados, né? Ou benefícios, tem 220 milhões. Que mais aqui? Operating Lease Liabilities, ou seja, isso daqui são os leasings, ou seja, os aluguéis das lojas, né? Por quê? Se a gente for ver aqui no quadro aqui do Fundamentei, a gente vai ver que no último trimestre aqui, ela tinha uma dívida de 2,2. Isso aqui não é o que a gente está vendo agora, é o de fevereiro, tá? Mas ela tinha, ó, 2,2 bilhões. Mas isso aqui é uma dívida no totalzão, assim. Isso daqui não tá correto, assim, se a gente for olhar para analisar, né? Por quê? Dentro disso daqui, desses 2 bilhões, tem a dívida, claro, dela, mas tem leasing operacional, que são o quê? Os contratos de aluguéis das lojas, do shopping, tá? De tudo isso daí. Então você tem que fazer um ajuste. Vamos fazer um ajuste aqui na prática. Então, isso aqui você desconsidera, ó. Tire isso daqui. Isso é dívida. 1 bilhão. 1 bilhão é dívida. Como é que chega naqueles 2,2? Então, naqueles 2,2 bilhões, tava isso daqui, tava mais isso daqui, e deve ter mais um leasing aqui. E tá isso aqui, ó. Então, se a gente for pegar essa aqui, ó, vamos arredondar. 1 bilhão, 1 bilhão e 900 mais 200 vai 2,2, certo? 900 tá aqui, ó, 2,2. Tá vendo? Então, aqui está considerando o leasing operacional da Levi's, né? Está correto contabilmente? Corretíssimo, mas a dívida que ela paga a juros é só isso aqui, né? Então, é 1 bilhão. Então, se a gente for ver aqui, 1 bilhão e o caixa, quanto que ela tem de caixa aqui? 700, né? Ou seja, a dívida líquida dela é de 300 milhões de dólares, tá? Então, ela é uma empresa que, se aqui já estava bom, né? Aqui já só, se a gente considerar o leasing operacional já era bom, tá? Ela é uma empresa muito pouco endividada, mas ela é melhor ainda porque você desconta o leasing operacional, fica só com a dívida que é de 1 bi, melhor ainda, tá? Fica melhor ainda o negócio. Então aqui as receitas a gente já viu, né? Foi de 1,4 bilhões.
o custo bruto, 600 milhões, aí você tem um lucro bruto de 855, né? Que aí vai chegar naquela margem bruta de 58%. O lucro operacional, olha como é custoso. A administração, vender no varejo é custoso, tá? Quase não sobra nada. Imagina se ela tivesse um lucro bruto baixo, uma margem bruta baixa. Isso aqui ia comer tudo, né? Mas ainda sobra um pouquinho aqui, e ainda teve, como ela tem dívida, então você tem que pagar uns juros, aí ó, Interest Expenses é o que? É a despesa com juros, então pagou aí mais um cascalho aí, pagou mais uns 4 milhões de juros, né? Outros lucros, que aí veio de outros rendimentos, né, do caixa dela. No final, você tem uns 77 milhões antes de pagar os impostos. Aí você vai lá e paga os impostos, né, pro tio Sam, e no final você tem 50 milha aí de lucro líquido, tá? É uma empresa que paga um impostinho, é um impostinho até alto, hein? No caso aqui, né, é quase metade, né, de todo o lucro, né, antes de pagar os impostos. Então ela tem um impostinho pesadinho, tá? Imagina se ela não tivesse uma margem bruta alta, né? O negócio ia ser feio aqui, tá? Então aqui no caso a gente viu o balanço patrimonial só tem um pequeno detalhe, correto? Tem que fazer um ajustezinho aqui, desconsidera os leasing operacionais. Aqui você dá uma olhadinha aqui ou alguma coisa assim que a gente viu que me surpreendeu um pouquinho os impostos, né? Mas nada demais. Mas também no trimestre passado ela teve, né? Um benefício fiscal de 9 milhões, então ela está pagando um pouquinho agora, tá? Que mais aqui? E vamos olhar o fluxo de caixa operacional, né? Cadê o negócio aqui? Aqui, o fluxo de caixa operacional que também não é muito bom olhar num trimestre, tá? É muito sazonal, mas vamos aqui dar uma olhada. Então ela saiu de 245 milhões, isso aqui é o acumulado de 6 meses, tá? Por esse motivo que o lucro está maior do que a gente viu. No acumulado de 6 meses, tá? O lucro está acumulado em 245 milhões e está gerando de caixa 145, né? E da onde vem o negócio aqui, né? Ela deprecia e amortiza muito das lojas, né, dela, certo? No caso aqui, alguns impairments, ela teve também 54 milhões, provavelmente, tá vendo que isso daqui não tinha no ano passado? Tem que dar uma olhadinha mais lá embaixo no relatório, tá? Tem que dar uma olhada com mais cuidado, mas eu tenho certeza que é das operações da Rússia, né? Então, como ela falou lá em cima que ela teve um impairment, né, de Rússia e Ucrânia, então os 54 milhões provavelmente das operações da Rússia, né, que é um negócio que não tinha no ano passado, tá? Que mais aqui? Stock Based Compensation não é alto, tá? É condizente, tá? Nada assim que faz o negócio ficar ruim. E no caso aqui é o Net Change in Operating Asset and Liabilities, ou seja, tem 300 milhões de dólares que saíram do caixa, tá? Vindo, né, no caso aqui no caso, é de mudanças em ativos e obrigações. Como aqui também não tinha no ano passado, eu acho que está ligada aqui, que deve ser o quê? Custo para você encerrar as operações lá na Rússia e na Ucrânia, né? Então, como isso daqui você risca do balanço, mas você tem um custo para fechar a loja, tem um custo para sair do país, né? Você tem que pagar um monte de coisa, tá? Então, isso daqui é um negócio não recorrente. Vocês estão vendo que não tinha no ano passado tudo aqui, né? E é por esse motivo que ela está gerando mais caixa do que no ano passado. Nada demais, isso aqui é um negócio não recorrente, não vai ficar acontecendo todo ano. O que mais aqui? Ela comprou aí uns equipamentos, comprou 120 milhões, né? O que mais aqui que a gente está vendo aqui? Emitiu dívida? Não emitiu dívida nesse trimestre. Pagou dívida? Não pagou dívida também nesse trimestre. Recomprou ações, como a gente viu lá, recomprou ações nos 6 meses, no semestre, 100 milhões por enquanto. Pagou dividendo nesse semestre, pagou 80 milhões, ou seja, no semestre, quase aí quase 200 milhões de dólares em retorno para o acionista, tá? Se a gente for ver aqui no quadro, a Levi's, como a gente está vendo aqui, ela vale 6,5 bilhões de dólares, tá? Então é uma empresa assim, como a gente viu lá, tem um chão muito grande, tá? Ela é antiga, ó, assim, mais de 50 anos, porém de bolsa, ó, 3 aninhos só, tá? O que mais aqui que a gente pode ver no histórico dela que é legal? Assim, receita sempre assim, não sobe muito a receita dela. Se a gente for considerar desde aqui, né? Isso aqui tá no. Vamos pegar o anual. O anual 5, 4, 5, 5, aí teve a pandemia, né? 5, já está em 6 agora, ou seja, ela vai crescendo muito aos poucos, né? O lucro, se você tirar a depreciação e amortização, aí sobe, fica mais interessante. Então é uma empresa que deprecia e amortiza muito, aqui no caso proporcionalmente, é claro, né? Tem uns juros aqui, então ela
paga mais de juros do que rende, né? Mas isso aqui é normal, não vai fazer muita diferença. Paga os impostinhos aqui, os lucros subindo, ou seja, ela está no melhor lucro aqui no acumulado, né? Nos últimos 12 meses, está o melhor lucro da história dela, 600 milhões de dólares, né? Margem líquida de 10%, tá? O caixa a gente viu lá, né? Realmente ela tem uns 700 milhões, isso aqui não é o mais atualizado, tá? Então é até fevereiro de 2022, tá? Mas dá para ter uma noção. A dívida não é isso daqui, é melhor, tá? Ela gera de caixa, ela gera caixa, 750 milhões. O capex dela é baixíssimo, tá? É 200 milhões, então ela não tem que investir muito nas operações dela, tá? No caso, para expandir, né? Então quase tudo que entra de caixa nas operações vira caixa livre e ela recompra ações, né? Recompra e paga dividendo, né? Então o dividendo que ela paga para o acionista e a recompra ó, é bem coberto. Ó. Ela tem 550, ela paga para o acionista no total aqui quase uns 300 milhões, sobra 250, né? Ela pode pagar uma dívida, né? Pode fazer outras coisinhas à vista, né? Então, bem redondinha ali vai, tá? Bem redondinha. Um outro ponto interessante que eu quero mostrar é que é uma empresa muito familiar, tá? Se a gente for ver a ownership aqui, né? Os donos da Levi's, se a gente for ver aqui, ó, 11%, fica de olho no sobrenome Haas. Ó, 55% da empresa tá em pessoas que estão dentro da empresa. Isso daqui é bom, né? Porque elas estão com patrimônio em risco lá na skin the game. Mas olha que interessante, olha quanto tem de família, ó. A primeira pessoa que tem mais participação na Levi's é a Miriam Haas. Depois, com 9%, Robert Haas. 8,7%, Margaret Haas. Esse Peter aqui, o Júnior, ele deve ter um fundo aí, no caso aí, que é o Haas também, 6%. Daniel Haas, 6%. Jennifer Haas, 5%. Bradley Haas, 5%. Peter Haas, 1,9%. E aí acabou a família Haas, né? Então isso daqui é uma empresa que tem muita família. Então é uma empresa que a gente pode interpretar assim, né? Eles vão tomar muito cuidado, né? Eles vão cuidar muito do patrimônio porque é a família do fundador, tá? Esse aqui no caso que é o Robert Haas, que é o fundador da Levi's, ele não é o CEO. Como a gente pode ver aqui, ele é o chairman, né? Ele é o cara assim, ele tem uma posição no board de diretoria, né? Ele é provavelmente é o presidente da diretoria, tá? Não é o operacional, que é o chip lá que a gente viu, né? Então ele tem muita, a família inteira aqui, ó, tem 55% dentro da empresa. Então, e é uma empresa que veio dando certo há muito tempo, né? Então a gente pode pensar dessa forma, que eles vão cuidar muito do negócio, né? Vão fazer de tudo para não fazer coisa errada, né? Então, é o patrimônio da família que está lá dentro, né? Na Levi's. Então, é bem legal se a gente for ver por esse ponto aí, que sim, a empresa está muito assim centrada nos irmãos, no pai, na mãe, nos filhos, né? Nas próximas gerações, é claro, isso daí. Então é uma empresa que tem o cara aqui, o chip lá, ele não vai fazer muita burrada, porque tem o cara da família lá olhando tudo que ele está fazendo e o cara vem entregando bons resultados. Belezinha? Então aí tá visto, né? Levi's, uma empresa que vende calça jeans no mundo inteiro, vale 6,5 bilhões de dólares, vale 6,5 bilhões de dólares, né? E tem uns números bem redondinhos, né? Claro que nominalmente os números são baixos, né? Uma receita de 6 bi, né? Um fluxo de caixa de 700 milhões, né? A gente já viu coisa aqui de bilhão, né? A Apple, 400 bilhões de receita por ano, né? Mas se a gente for ver proporcionalmente, os números são excelentes, né? Para uma operação de varejo, né? Muito redondo, dívida quase inexistente, né? Tem uma dívida ok, mas nada demais, a operação cobre muito bem isso daí, né? Tá expandindo, tá melhor, é uma empresa melhor do que há 10 anos atrás, isso daí é muito importante, e tá inserido no mercado gigantesco. O primeiro é o mercado que ela tem, que é o de jeans, 100 bilhões, porém tem 1,6 trilhões lá naquela roda lá, que ela pode pegar de camiseta, pode pegar de acessório, pode pegar de tênis, né? Então, quanto mais ela expandir o portfólio dela, mais ela vai estar dentro daqueles 1,6 trilhões, ela vai começar a sair um pouco daqueles 100 bilhões. Beleza? Então tá visto aí Levi's. Então, Levi's aí, excelente empresa, tá bem boa. Acompanho ela assim meio de longe, mas é uma empresinha bem legalzinha para quem tá começando, fácil de entender, vocês estão vendo aí. Não tem muito, é só vocês darem uma olhadinha lá na apresentação do Investor Day, né? Que aí já tá perfeita aí a sua análise, beleza? Uma empresa também que tem muita família dentro, né? No caso, esse negócio de família pode ser ruim ou pode ser bom. Nesse caso está sendo bom, né?
Tem empresa que a família é dona e está listada na bolsa, só que eles não estão nem aí para o resultado, eles só querem administrar o patrimônio, então nem aí se vai crescer, né? No caso aqui não, a Levi's tem um corpo familiar muito forte, no caso mais da metade da empresa está na mão da família do fundador, os caras estão lá dentro, né, na direção, né, e a empresa está melhorando, ou seja, então esse aqui é um caso saudável da empresa tomar conta no caso a família tomar conta da empresa que fundaram lá em 1970. Então, no caso aqui, perfeito. Belezinha? Então ficamos por aqui, mais uma análise bem completinha aí para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!